Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem intocáveis, mesmo em meio às maiores tempestades espirituais? O que faz com que elas caminhem com tanta força e confiança enquanto outros desmoronam nas dificuldades? Neste vídeo, você vai descobrir os segredos por trás da proteção divina que envolve os escolhidos, porque as forças das trevas não conseguem tocá-los e, mais importante, como essa verdade pode transformar sua vida. Fique comigo, porque o que você vai aprender aqui pode mudar sua visão do mundo espiritual para sempre. E antes de começarmos, já deixe o seu like para ajudar a espalhar esta mensagem poderosa e inscreva-se no canal para nunca perder conteúdos que vão iluminar sua jornada. Desde o início dos tempos, algumas almas foram marcadas como especiais, protegidas por forças que vão além da compreensão humana. Esses escolhidos não caminham como os outros. Sua jornada é revestida de uma luz que repele até os mais tenebrosos ataques. As forças das trevas, poderosas para muitos, tremem diante de quem carrega a marca divina. A proteção que acompanha os escolhidos não é apenas física, mas espiritual, criando uma barreira impenetrável que deixa os inimigos desorientados e impotentes. A simples existência dos escolhidos já é um lembrete de que a luz sempre triunfa sobre a escuridão. Mas o que define essa força? Não é apenas sorte ou coincidência, mas uma conexão profunda com algo maior. Essa ligação eleva sua alma para uma frequência onde ataques não têm efeito. O caos que abala o mundo ao redor não consegue penetrar em seu campo energético. Enquanto muitos sucumbem ao medo e à dúvida, os escolhidos se mantêm firmes, intocáveis, pois sabem que seu propósito transcende o comum. Eles não apenas sobrevivem, eles prosperam mesmo nas condições mais adversas. Esse poder, no entanto, não é para vanglória pessoal, mas para um propósito superior. Os escolhidos são faróis de esperança em um mundo mergulhado em trevas. Sua presença ilumina o caminho para outros, mostrando que a vitória sobre as forças do mal não só é possível, mas inevitável. Eles não enfrentam o inimigo de igual para igual. Eles já nasceram vencedores, e sua caminhada serve como um testemunho vivo dessa verdade. Imagine uma barreira invisível que separa dois mundos, o das trevas e o dos escolhidos. Essa barreira não é apenas uma proteção física, mas uma vibração tão elevada que torna impossível qualquer contato maligno. Os escolhidos vibram em uma frequência que confunde e desorienta as forças obscuras, como se fossem uma estação de rádio que simplesmente não pode ser sintonizada. Esse nível de proteção não é algo que pode ser conquistado. Ele é um presente divino, um sinal de que o escolhido opera em uma dimensão superior. Para as trevas, isso é mais do que frustrante, é aterrorizante. Acostumadas a manipular e intimidar, as forças negativas não sabem como lidar com algo que não podem alcançar. Elas prosperam no medo e na confusão, mas, ao encontrar um escolhido, percebem que suas armas são inúteis. A energia que emana desses seres especiais não apenas repele, mas destrói qualquer tentativa de ataque. É como tentar apagar o sol soprando contra ele, uma tarefa tão fútil quanto ridícula. O mais fascinante é que os escolhidos muitas vezes nem percebem a extensão de seu poder. Eles seguem sua jornada com humildade, sem se dar conta de que sua simples presença já é suficiente para desarmar as trevas. É essa autenticidade que os torna ainda mais poderosos. Ao invés de lutar, eles apenas existem, e essa existência é uma afronta à escuridão. Cada passo que dão é uma declaração silenciosa de que a luz não pode ser apagada. A alma de um escolhido opera em um nível tão elevado que é inalcançável para as forças das trevas. Para compreender isso, imagine uma música que só pode ser ouvida por quem tem ouvidos treinados para captar frequências específicas. Da mesma forma,
Os escolhidos ressoam em uma melodia divina que é completamente incompreensível para as energias negativas. Essas entidades operam em baixas vibrações, alimentando-se de medo, dúvida e sofrimento. Mas quando se deparam com um escolhido, elas simplesmente não conseguem sintonizar sua frequência. Essa incapacidade de compreender o escolhido é o que o torna um mistério e um alvo impossível para as trevas. Enquanto pessoas comuns podem ser afetadas por manipulações sutis, o campo energético dos escolhidos age como um escudo invisível. É mais do que uma defesa, é um estado de ser. As trevas não apenas falham em atacá-los, mas são repelidas pela energia luminosa que emana de suas almas. É uma dança onde a luz sempre dita os passos, deixando a escuridão sem ritmo, desorientada e sem poder. O impacto disso vai além da proteção individual. Os escolhidos, com suas vibrações elevadas, têm o poder de transformar ambientes inteiros. Onde antes havia medo e desespero, sua presença traz paz e clareza. Eles não apenas resistem à escuridão, eles a dissipam completamente. Assim, os escolhidos não apenas vivem protegidos, mas se tornam agentes de mudança, espalhando sua luz para aqueles que ainda estão presos na escuridão. Desde o momento em que foram escolhidos, sua jornada foi escrita com tinta divina, inalterável e eterna. Esse contrato celestial não tem brechas, nem permite revisões. Ele foi redigido pelo próprio Criador, garantindo que nenhum ataque das trevas possa reescrever o destino dos escolhidos. Esse pacto vai além de proteção. Ele é uma declaração de vitória que antecede qualquer batalha. Não importa o quão poderoso o inimigo possa parecer, sua derrota já foi decretada antes mesmo de tentar agir. Os escolhidos vivem sob uma promessa que transcende o entendimento humano. A cada obstáculo que enfrentam, essa promessa se reafirma, transformando desafios em ferramentas de elevação. As forças das trevas, incapazes de alterar o curso dos escolhidos, acabam se desgastando em suas tentativas inúteis de atacar. Cada falha delas é uma confirmação de que o escolhido não apenas está protegido, mas está destinado a triunfar. Esse contrato divino também serve como uma fonte inesgotável de força para os escolhidos. Saber que seu destino está selado lhes dá a coragem de enfrentar qualquer adversidade. Não importa a intensidade da tempestade, eles permanecem inabaláveis, confiantes de que o resultado final será sempre a vitória. Assim, o contrato não é apenas uma proteção, é uma declaração de propósito e poder, uma lembrança constante de que os escolhidos estão sempre um passo à frente das trevas. A arma mais poderosa contra as trevas não é a força física ou o combate direto, mas a verdade. As forças negativas prosperam na ilusão, criando cenários de medo e confusão para manipular suas vítimas. No entanto, os escolhidos possuem um dom especial, a capacidade de enxergar além das mentiras. Essa clareza de visão é um farol que dissolve as sombras, tornando as táticas do inimigo completamente inúteis. Quando um escolhido reconhece os truques das trevas, ele as desarma instantaneamente. As sementes de dúvida e medo, que costumam crescer facilmente nas mentes desavisadas, simplesmente não encontram solo fértil nos escolhidos. Sua consciência é um campo protegido, onde apenas a verdade tem lugar. E essa verdade não é apenas um escudo, mas uma espada que corta as ilusões pela raiz, expondo a fragilidade das forças negativas. O mais surpreendente é como essa verdade afeta não apenas o escolhido, mas todos ao seu redor. Ao viver de forma autêntica e alinhada com a luz, os escolhidos se tornam exemplos vivos de que a escuridão não tem poder sobre aqueles que a reconhecem pelo que realmente é. Sua presença é um lembrete constante de que a verdade sempre prevalece, e que, uma vez revelada, a escuridão não tem outra opção senão recuar.
Desde o momento em que um escolhido nasce, a batalha espiritual já está decidida. É como um jogo onde o resultado é conhecido antes mesmo de começar. Enquanto as forças das trevas investem tempo e energia tentando criar armadilhas, o destino do escolhido permanece inalterado. Ele já venceu. Cada plano traçado contra ele encontra uma barreira intransponível, como ondas que se quebram em uma rocha imutável. A sensação de invencibilidade dos escolhidos não é arrogância, mas a certeza de que sua história foi escrita por mãos divinas. Essa vitória não é apenas sobre inimigos externos, mas também sobre as lutas internas que frequentemente assombram os humanos. Mesmo diante de dúvidas e desafios, os escolhidos carregam dentro de si uma força que os impulsiona a continuar. Cada dificuldade é encarada não como um obstáculo, mas como uma oportunidade de crescer e provar que as trevas nunca tiveram chance. É essa perspectiva que os torna únicos e inalcançáveis, pois não jogam pelas regras impostas pelas forças negativas. Para os escolhidos, a vitória não é algo que eles buscam, mas algo que já possuem. Isso desconcerta as trevas, que não conseguem compreender como alguém pode enfrentar o caos com tanta calma e determinação. Essa confiança absoluta em sua proteção e propósito não apenas enfraquece o inimigo, mas o desarma completamente. Afinal, como lutar contra alguém que já ganhou? Essa é a realidade de cada escolhido, uma existência predestinada ao triunfo. Quando um escolhido entra em qualquer ambiente, ele carrega consigo uma autoridade espiritual que não pode ser ignorada. Essa presença é tão forte que as forças das trevas não apenas a percebem, mas fogem dela. Não se trata apenas de proteção divina, é uma dominância que redefine o espaço ao redor. É como se cada passo de um escolhido fosse um lembrete para as trevas de que ali não é lugar para elas. Essa autoridade não é algo que se aprende ou conquista, é inerente, uma marca deixada por algo muito maior. Essa força é reconhecida até por aqueles que não compreendem plenamente sua natureza. Pessoas ao redor dos escolhidos sentem um conforto inexplicável, como se estivessem seguras apenas por estarem próximas a eles. Isso acontece porque os escolhidos não apenas repelem a escuridão, eles a transformam. A energia que eles carregam cria um ambiente onde a negatividade simplesmente não consegue sobreviver. As forças das trevas sabem que desafiar essa autoridade é inútil. Elas podem até tentar resistir, mas acabam se afastando, incapazes de lidar com a luz que os escolhidos emitem. Essa luz não é apenas proteção, é uma declaração de domínio. Ela não apenas afasta as trevas, mas reafirma o poder do bem em cada ação e pensamento. Para os escolhidos, não é necessário lutar. Sua simples existência já é suficiente para alterar o equilíbrio de poder. O medo é a ferramenta mais poderosa das trevas, um artifício que paralisa e manipula. Mas o que acontece quando o medo não encontra abrigo? Os escolhidos são aqueles que, mesmo diante das mais sombrias tempestades, não cedem ao pavor. Essa resistência não significa que eles não enfrentam desafios assustadores, mas que eles sabem que o medo nunca terá a palavra final em suas vidas. Para as trevas, isso é devastador, pois sem o medo, elas perdem sua maior arma. A força dos escolhidos está na sua capacidade de agir com propósito, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Eles não são guiados pelo medo, mas por uma convicção inabalável de que estão protegidos e guiados por algo maior. Essa confiança os torna imunes às estratégias das trevas, que dependem do caos emocional para exercer seu controle. Enquanto outros hesitam e se escondem, os escolhidos avançam, sabendo que cada passo os aproxima de seu destino. Essa ausência de medo não apenas protege os escolhidos, mas também inspira os outros.
Eles se tornam exemplos vivos de que a escuridão não pode dominar aqueles que se recusam a ceder a ela. Sua coragem é uma chama que ilumina o caminho para aqueles que ainda estão presos nas sombras. E para as trevas, essa luz é insuportável, pois expõe suas fraquezas e limitações. Em um mundo onde o medo é usado como arma, os escolhidos são a prova de que viver sem ele é possível e libertador. Os escolhidos não são apenas conhecidos na terra. Seu nome ressoa em dimensões além do que os olhos podem ver. Para as trevas, esses nomes são como alarmes, sinais de alerta que indicam perigo. Não é apenas quem eles são, mas o que representam que os torna tão temidos. Cada escolhido carrega consigo uma marca espiritual que as forças negativas reconhecem instantaneamente. É como se um farol fosse aceso, avisando: aqui há luz, mantenha distância. Essa reputação vai além da proteção. Ela é um testemunho do impacto que os escolhidos têm tanto no mundo físico quanto no espiritual. As trevas sabem que se aproximar deles é assinar sua própria sentença de derrota. Cada tentativa de ataque é como uma faísca que rapidamente se apaga diante da grandeza de sua luz. Para os escolhidos, essa notoriedade não é motivo de orgulho, mas um lembrete de sua responsabilidade como portadores de luz. O mais impressionante é que os escolhidos, muitas vezes, não têm ideia da extensão de sua influência. Eles seguem suas vidas de forma humilde, sem saber que suas ações e escolhas estão sendo observadas em esferas invisíveis. Cada ato de bondade, cada demonstração de fé fortalece sua posição como figuras intocáveis na batalha espiritual. E é exatamente essa autenticidade que os torna ainda mais temidos pelas trevas. Eles não precisam gritar seu poder. Sua existência já é um grito suficiente. As trevas prosperam no anonimato, nas sombras que escondem suas intenções e manipulam sem serem percebidas. No entanto, a presença de um escolhido é como o romper do dia após uma noite longa e sombria. Sua luz não apenas ilumina, mas revela tudo o que antes estava oculto. Onde havia engano, agora há clareza. Onde reinava o medo, surge a coragem. Essa luz não é um atributo físico, mas uma força espiritual que emana de sua essência, desarmando as forças negativas antes mesmo que possam agir. Para as trevas, essa exposição é devastadora. Acostumadas a operar no segredo, elas são forçadas a recuar diante da claridade que os escolhidos trazem. Não há mais espaço para disfarces ou mentiras, pois a verdade se torna evidente. E o mais fascinante é que os escolhidos não precisam fazer nada além de serem eles mesmos. Sua simples existência é suficiente para dissolver os esquemas das forças malignas, como gelo que derrete ao sol. Essa capacidade de expor e desarmar não é apenas uma ferramenta de proteção, mas também um chamado para outros despertarem. Ao verem a luz de um escolhido em ação, muitos se sentem inspirados a buscar sua própria verdade, criando uma corrente de transformação que vai além do indivíduo. Assim, os escolhidos não apenas sobrevivem às trevas, eles as enfraquecem e transformam, tornando impossível para elas continuarem suas ações na mesma intensidade. Cada escolhido é, por natureza, um confronto vivo contra as trevas. Sua existência desafia tudo o que a escuridão representa: medo, caos, engano. Os escolhidos são a personificação da luz, uma prova viva de que o bem não apenas resiste, mas triunfa. Para as forças negativas, essa presença é insuportável, pois cada passo que os escolhidos dão ecoa como um grito de rebeldia contra a escuridão. Eles não precisam levantar armas ou travar batalhas físicas. Sua própria jornada já é uma guerra vencida. As trevas tentam, de todas as formas, desviar os escolhidos de seu propósito. Lançam dúvidas, criam obstáculos e espalham caos. No entanto, essas tentativas não apenas falham, mas se tornam ferramentas de fortalecimento.
Cada ataque é absorvido e transformado em um trampolim para algo maior. É como se os escolhidos tivessem o poder de converter energia negativa em combustível para sua missão. Isso não só frustra as trevas, mas as enfraquece, pois elas percebem que seus esforços são contraproducentes. Esse confronto não é apenas um evento individual, mas uma mensagem universal. Ao viverem alinhados com sua luz, os escolhidos inspiram outros a fazerem o mesmo, ampliando o impacto de sua missão. Eles não são apenas protetores de si mesmos, mas agentes de mudança que levam a luz aonde ela é mais necessária. E é exatamente isso que torna os escolhidos tão poderosos, sua capacidade de transformar, elevar e iluminar, mesmo nos lugares mais sombrios. Os escolhidos não caminham sozinhos. Sua jornada é acompanhada por forças celestiais, que trabalham incessantemente para garantir que seu propósito seja cumprido. Não são apenas guardiões passivos, são guerreiros espirituais, anjos e energias superiores que não medem esforços para proteger e fortalecer aqueles que foram chamados. Esses reforços sobrenaturais tornam impossível para as trevas interromperem o fluxo divino que guia a vida dos escolhidos. A presença desses aliados espirituais transforma a jornada dos escolhidos em algo extraordinário. Enquanto outros podem enfrentar desafios com um senso de desamparo, os escolhidos têm a certeza de que cada obstáculo já foi previsto e está sendo tratado por essas forças invisíveis. Mesmo quando tudo parece perdido, há um movimento nos bastidores que garante que o plano divino prevaleça. Essa proteção é mais do que segurança. É um lembrete constante de que os escolhidos são parte de algo muito maior. Além de proteger, esses reforços também elevam os escolhidos. Eles criam oportunidades, abrem caminhos e transformam situações aparentemente negativas em vitórias. Cada ação é coordenada para garantir que os escolhidos não apenas cheguem ao destino, mas que o façam de maneira gloriosa, inspirando todos ao seu redor. Assim, a missão divina não é apenas um fardo a ser carregado, mas uma aventura repleta de milagres, guiada e sustentada por forças que transcendem a compreensão humana.